Fala galera, tudo bem? Esses dias eu me peguei conversando no Twitter sobre o fato do Ronaldo Fenômeno nunca ter vencido uma Champions e sobre como ele bateu na trave, sobre em determinados momentos da carreira ele estava tão bem, mas acabou não chegando nem tão perto assim de conquistar a principal competição de clubes da Europa, é um torneio tão valorizado em todo o planeta. E isso é um gancho pra gente falar sobre outros jogadores aqui que também já passaram por essa situação e que marcaram, mesmo marcando as últimas décadas. Então eu vou pegar principalmente ali a partir do fim dos anos 90 e desse século pra cá, especialmente, né, da virada do século pra cá, para citar alguns. A gente pode começar pelo próprio Ronaldo, já que ele é o gancho para isso, e é um nome que sem dúvida nenhuma faz falta na galeria dos campeões de Champions. E qual foi a questão do Ronaldo? É importante a gente entender o seguinte: o Ronaldo, em 96, 97, ele faz uma temporada fantástica pelo Barcelona. Foi o ano dele em que ele brilhou absurdamente no Barcelona. Só que na época, o Barcelona estava fora da Champions. É bom lembrar que nessa época só se classificava o campeão nacional, então era muito mais difícil, era menos frequente que os clubes disputassem todo ano a Champions. Era muito mais improvável. Então ele no Barcelona, mesmo jogando muito, não jogou a Champions. Aí ele vai para Inter de Milão e joga muito naquele primeiro ano, especialmente 97, 98. Ano em que a Inter também não estava na Champions. Então ele acaba sendo campeão da Copa da UEFA em 98, né, temporada 97, 98, e aí depois vem as lesões, né, as lesões graves que tanto atrapalharam a carreira do Ronaldo, até a Copa de 2002, basicamente, quando ele brilha com o título, com o Penta do Brasil, título na Copa do Mundo, e aí depois no Real Madrid ele consegue ter um pouco mais de sequência. E talvez 2002, 2003 tenha sido a Champions que estava desenhada para o Ronaldo ganhar, porque era um timaço do Real Madrid, é a temporada em que ele faz aquele hat-trick em Old Trafford, né, um confronto muito marcante contra o Manchester United nas quartas, mas o Real Madrid acaba eliminado na semifinal pela Juventus. Então, com isso, ele acaba não chegando nem a jogar uma final de Champions. E aí, no ano seguinte, o Real Madrid passa por transformações importantes. Sai o Makelele, sai o Hierro, sai o McManaman. O time acaba se tornando um time mais desequilibrado, né, que seria uma marca dessa era dos Galácticos, né, um time com problemas defensivos nos anos seguintes, apesar de reunir tantas estrelas, tantos grandes jogadores. E ainda tem uma outra curiosidade, porque ele vai pro Milan em 2007, né, porque ele acaba indo pro banco no Real Madrid no final da passagem, e na temporada 2006-2007 ele vai pro Milan em janeiro de 2007. Mas aí você vai falar, quem foi o campeão daquela Champions em 2007? O Milan. Pois é, mas o Milan foi campeão sem poder inscrever o Ronaldo. Na época existia o regulamento de transferências da UEFA, ele dizia que um jogador que tivesse atuado na fase de grupos da Champions na primeira metade da temporada, né, não poderia jogar no mata-mata na segunda metade. Então ele joga pelo Real Madrid, embora ele fosse na época reserva do Van Nistelrooy. Então na temporada 2006-2007 ele era o reserva do Van Nistelrooy no Real Madrid. Ele é negociado para o Milan em janeiro de 2007, mas ele não pode ser inscrito. E o Milan é campeão, tem até uma foto curiosa do Milan comemorando o título e que o Ronaldo tá lá no fundo fazendo parte da festa, mas ele não ganhou o título. Então ele não faz parte da conquista e foi quando, assim, o mais próximo de campeão que ele foi é fazer parte de um elenco que foi campeão naquela temporada, mas ele não estava inscrito. E a gente pode lembrar outros 10 jogadores que passaram por isso, né? Claro, não jogadores necessariamente do tamanho do Ronaldo, porque é difícil achar jogador do tamanho do Ronaldo na história do futebol mundial, mas outros jogadores importantes, grandes jogadores aí dessas últimas 2, 3 décadas e que não conseguiram essa conquista de Champions. Vamos começar então com o Hernan Crespo. Hernan Crespo é outro que bate na trave, porque o Crespo ganha a Copa da UEFA em 99 pelo Parma, um timaço do Parma, é artilheiro da Série A e na época o campeonato italiano era fortíssimo, tinha muita alternância de times ali. Em 2001, por exemplo, ele é artilheiro da Série A pela Lazio, é um ano da Roma campeã, a Lazio tinha um timaço nessa época. Ele faz uma super temporada pela Inter na primeira metade daquela temporada, em 2002, 2003, ele faz 9 gols nos primeiros 7 jogos em Champions, só que aí ele sofre uma lesão logo no início de 2003 e perde os primeiros meses de 2003. E a Inter seria semifinalista daquela Champions, eliminada pelo Milan, que depois bateria a Juventus na final. Depois, em 2005, pelo Milan, ele bate na trave com o milagre de Istambul, né? O milagre de Istambul, que é quando o Milan abre aquele 3-0 e acaba sendo derrotado pelo Liverpool na sequência. Então ele faz 2 gols naquela final de 2005, ele fazia parte daquele timaço do Milan também, mas acaba não conquistando a Champions. Ballack, outro nome importante, né? O Ballack fez parte daquele Bayer Leverkusen de 2002, time muito marcante. O Ballack já tinha aparecido de forma importante no futebol alemão com o título do Kaiserslautern na Bundesliga e tudo, mas o Bayer Leverkusen fica marcado em 2002 pelo quase, né? Tem aquele triplo vice, inclusive o vice da Champions derrotado pelo Real Madrid na final, e o Ballack fazia parte desse time. É um ano, inclusive, que ele é
a referência daquela seleção da Alemanha derrotada pelo Brasil na final da Copa, em que ele não joga porque estava suspenso. Mas o Ballack ainda teria outro vice, porque em 2008 ele fazia parte de um Chelsea fortíssimo, né, aquele meio-campo de Makelele, Ballack e Lampard, e o Chelsea é derrotado pelo Manchester United naquela final em Moscou. Indo para outro nome importante, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy foi um atacante importante no PSV, marcou a época no Manchester United, tem 56 gols em Champions, foi artilheiro de 3 edições diferentes de Champions e nunca conquistou o torneio. Então ele fica no Manchester United de 2001 a 2006, ou seja, o United foi campeão da Champions em 99, ele chega em 2001. O United foi campeão em 2008, ele sai em 2006. Ele sai justamente para jogar no Real Madrid, onde ele fica de 2006 a 2010. Ele pega aquele período complicado que o Real Madrid teve uma sequência de eliminações em oitavas e tudo, então ele acaba não tendo muita sorte em Champions em termos de desempenho coletivo, mas individualmente está entre os grandes artilheiros da história da competição. Quando a gente pega uma lista importante aí, com 56 gols em Champions, não é pouca coisa. Pavel Nedved, outro nome importantíssimo. O Nedved foi bola de ouro em 2003, né? O Nedved fez uma super temporada e um dos grandes pecados históricos é ele não ter podido jogar aquela final de Champions em 2003, porque ele estava suspenso. Era o grande nome individualmente daquela Juventus, que acaba derrotada pelo Milan nos pênaltis, mas é um nome que certamente precisa entrar em qualquer lista dessas. Cesc Fábregas. O Fábregas é curioso porque ele era um garoto quando o Arsenal chega à final em 2006, né? O Arsenal é vice em 2006 perdendo para o Barcelona, aquela final com gol do Belletti e tudo. Ele tinha só 19 anos, tinha acabado de se firmar num time que tinha feito história com os campeões invictos de 2004, por exemplo. Então ele chega, ele é desenvolvido dentro do Arsenal basicamente pelo Wenger e acaba passando a formar o meio-campo com o Gilberto Silva na época, tendo que substituir um Patrick Vieira, que tinha sido outro jogador que marcou a época por lá. Mas aí o que acontece? Ele chega no Barcelona, ele sai do Arsenal para ir para o Barcelona em 2011. Ou seja, o Barcelona tinha sido campeão da Champions em 2009 e 2011. Tanto que ele chega e faz parte daquele Barcelona do Mundial de Clubes em 2011, que atropela o Santos. Ele tá naquele time. E no Barcelona ele até muda um pouco a forma de jogar, é adiantado, em alguns momentos vira um 9 e tudo. Só que acontece que ele fica no Barcelona de 2011, depois do Barça ter sido campeão da Champions, e vai para o Chelsea em 2014. O Barcelona, curiosamente, acaba campeão da Champions de novo em 2015, né? Batendo a Juventus na final. Então, assim, ele deu um azar tremendo também nessa competição, porque ele teve muito perto das duas conquistas do Barcelona, se a gente pega do ponto de vista de tempo mesmo, mas acabou não fazendo parte de nenhuma delas, embora tenha sido um jogador bastante importante da equipe. Outro que fez carreira no Arsenal, que foi muito importante, é Dennis Bergkamp, né? O Bergkamp foi, e aí até um pouco anterior a isso, porque a carreira dele acaba pegando o início dos anos 90, né? Ele é campeão da Copa da UEFA em 92 pela Ajax, ele é campeão da Copa da UEFA em 94 pela Inter de Milão, ele é vice da Champions em 2006 pelo Arsenal, já no finalzinho da carreira dele, numa temporada em que ele já era um reserva que entrava quase sempre no segundo tempo das partidas, tinha feito aquela dupla histórica com Thierry Henry no Arsenal, foi fundamental no título invicto de 2004 na Premier League, foi o terceiro na Bola de Ouro em 93, enfim, a gente está falando de um grande jogador do futebol mundial, mas que acabou não sendo campeão da principal competição de clubes da Europa. E ainda tinha um agravante para ele, né? Ele acaba também perdendo muitos jogos pelo medo de avião, já que ele não voava para as partidas fora de casa muitas vezes. Então é até curioso, você pega a carreira do Bergkamp em Champions, em vários dos jogos como visitante ele tá fora, porque ele não viajava, e aí dependia muito de esquema de logística, como que vai ser para viajar, será que ele vai conseguir ir, dá para ir de carro, para ir de ônibus, é muito longe, como é que vai ser para voltar, tinha toda uma logística para ter o Dennis Bergkamp em alguns jogos fora de casa. Lilian Thuram, campeão do mundo pela França em 98, campeão da Euro em 2000 pela França, né? Um jogador histórico também, lateral direito barra zagueiro, as duas funções que ele fez na carreira. Outro que fez parte daquele Parma fantástico da Copa da UEFA de 99, campeão europeu, mas não da Champions. Ele é vice da Champions em 2003 com a Juventus, então ele faz parte desse grupo que ficou no quase e, de certa forma, pega uma geração de alguns jogadores muito importantes que acabam listados aqui, e ele acaba se aposentando no Barcelona em 2008, né, e teve problema de saúde que acabou fazendo com que ele antecipasse o fim da carreira, mas o Barcelona seria campeão em 2009, né, então é outro que também, de uma forma cruel, aí, por uma crueldade do destino, acaba ficando a um ano do que poderia ter sido um título dele, um título de Champions, mas foi um nome bastante importante dos anos 90 e anos 2000. E aí, se a gente fala de Gianluigi Buffon,
um dos grandes goleiros da história do futebol, é outro que fazia parte daquele Parma fantástico de 99, campeão da Copa da UEFA, né? De 99 que eu tô falando pelo título europeu, mas se a gente pega o Parma do final dos anos 90, da virada do século, era um Parma muito forte. E aí o Buffon ainda é mais cruel, porque 3 vezes vice da Champions, né? Em 2003 pro Milan, naquela final que a Juventus não teve o Nedved, em 2015 para o Barcelona e em 2017 para o Real Madrid. Então são 3 vices pela Juventus. O Buffon marca época na Juventus, mas ele acaba marcando época num período em que a Juventus não conseguiu conquistar título da Champions. Então é um cara que certamente merecia estar aí no hall dos campeões de Champions. Ele que é campeão do mundo, claro, né? Foi campeão do mundo pela Itália na Copa do Mundo de 2006. Outro campeão do mundo em 2006, Cannavaro. Cannavaro que foi bola de ouro em 2006, inclusive. Outro que fez parte daquele título de Copa da UEFA do Parma de 99. Olha como era forte esse time do Parma, né? Só aqui nessa lista eu já citei Cannavaro, Buffon, Thuram, Crespo, todos eles fazendo parte daquele Parma de 99. O Cannavaro é semifinalista da Champions em 2003 pela Inter, né? Então ele joga naquele mesmo time que eu já citei aqui, que era o time do Crespo, que acaba batido pelo Milan na semifinal, no Clássico, e depois o Milan seria campeão batendo a Juventus. E aí ele acaba indo da Juventus para o Real Madrid, né? Depois do escândalo do Calciopoli, que acabou gerando o rebaixamento da Juventus na Itália. Ele sai junto com diversos outros jogadores, alguns que eu até já citei aqui, como o Thuram, por exemplo, que vai para o Barcelona. O Cannavaro vai para o Real Madrid, mas acaba pegando esse período conturbado de um Real Madrid pós-galácticos, né? Um Real Madrid que sofreu muito com o desequilíbrio da forma como o time foi montado, principalmente num segundo momento dessa primeira era galáctica. O Cannavaro chega meio que como uma estrela para a zaga, mas ele pega um período meio que de muitos reajustes do time e acaba não conseguindo conquistar, aliás, nem chegando perto de um título de Champions com a camisa do Real Madrid. E para fechar essa lista, Zlatan Ibrahimovic, né? Um dos grandes jogadores também dessas últimas décadas e que é outro que dá um azar tremendo, porque se a gente for parar para pensar, o Ibra marcou época, porque ele foi campeão holandês 2 vezes com a Ajax, campeão italiano 3 vezes com a Inter, campeão espanhol com o Barcelona, campeão 2 vezes na Itália com o Milan, campeão 4 vezes na França com o PSG, ou seja, a carreira do Ibra é uma carreira de muito sucesso por onde ele passou, tudo bem, Barcelona menos até pelos conflitos, mas no resto, assim, jogou muita bola em todos os clubes. E ele acaba saindo da Inter de Milão em 2009. A Inter é campeã em 2010, naquele time do Mourinho. Aí ele vai por empréstimo para o Milan em 2010, ele pertencia ao Barcelona. Ele vai por empréstimo para o Milan em 2010, o Barcelona é campeão naquela temporada 2010-2011 da Champions. Então ele acabou escapando por pouco, ou perdendo por pouco a chance de ser campeão de Champions. Acabou campeão da Europa League com o Manchester United em 2017. Já uma passagem muito mais discreta do que a dos outros clubes que eu listei de títulos de campeonatos nacionais. Mesmo assim, a gente tá falando de um cara que foi 4º lugar em bola de ouro em 2013. Então, assim, é legal porque tem muito nome importante, né? Daria pra citar outros aqui, tá? Facilmente. Eu mesmo cheguei a citar rapidamente Patrick Vieira, foi outro que fez parte aí de times que eu listei nessa época, né? O Arsenal, depois a Juventus e tal, times que acabaram não conseguindo conquistar a Champions nesse período. Mas aqui foi mais pra pegar esse papo Ronaldo como gancho, e depois listar outros 10. Vocês podem lembrar de outros aí na lista, na caixinha dos comentários, porque certamente vai ter mais nomes importantes. E eu tô fazendo esse recorte mais recente, tá? Pegando basicamente do fim dos anos 90 pra cá, porque se a gente voltar pra trás, lá pra trás, antes da mudança da Champions para passar a ser Champions, né? Quando era a Copa Europeia e tal, era ainda mais cruel, porque se a gente for voltando no tempo, era um torneio só de mata-mata, então era um torneio muito de tiro curto muitas vezes. Você tinha uma participação muito limitada, né, com apenas campeões dos seus países ali até o meio dos anos 90, só o campeão se classificava para Champions, depois que a coisa começa a ficar mais ampla, com outros se classificando também, enfim. E aí muita gente boa acaba ficando de fora dessa lista dos campeões. Um abraço para todo mundo, até a próxima.